O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A chegada de uma criança é sempre um momento de alegria, mas a maneira com que o bebê vem ao mundo divide opiniões. Por isso, no Olho Clínico de hoje, vamos falar sobre o parto normal e o parto humanizado, que vem sendo escolhido por muitas mães que querem ter os filhos de uma forma mais natural e humana. Fique com a gente! A humanização é um processo para tornar o parto como ele era no passado, mais instintivo, natural e humano. Mas para começar, vamos esclarecer os conceitos de parto normal, parto natural e parto humanizado. Parto normal, tá? Por conceito, é aquele parto que acontece nas condições normais em que o neném e a mãe seguem a sua natureza e seguem a sua função biológica, né? E existe todo o desenvolvimento das funções físicas e acontece o parto via vaginal. O parto natural é aquele que acontece naturalmente. É isso que um conceito quer dizer. O parto natural é aquele que aconteceu naturalmente. Acontece no táxi, acontece no ônibus, acontece na tua casa, tá? Sem nenhuma intervenção. O parto humanizado depende única e exclusivamente do elemento humano. Você pode ter uma cesárea extremamente humanizada, você pode ter um parto vaginal deitado, na posição deitada, extremamente humanizado, tá? Vai ser tão mais humanizado quanto mais o elemento humano for respeitado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o parto normal deve ser prioridade e as cesáreas não devem passar de 15% dos partos feitos em um país. Mas hoje, no Brasil, no Sistema Único de Saúde, os partos normais correspondem a pouco mais de 60% dos partos realizados. E na rede privada, este número fica ainda menor e os partos normais chegam a menos de 20%. Eu acho que a gente precisa de espaços e equipes criadas e preparadas para essa coisa, para poder ver o natural acontecer. Né? Mas isso requer tempo, requer disponibilidade, requer tudo isso que está difícil hoje em dia, entendeu? Acredito que o principal mesmo é a mudança do modelo de assistência do profissional. Né? Ele enxergar o parto, né, como um processo natural da vida de uma mulher. Né? Tudo bem se ela optou ir para o hospital, mas que isso seja respeitado. Né? As dificuldades de realizar um parto normal no hospital fazem com que muitas mulheres optem pelo parto em casa, onde elas podem ser mais ativas durante o processo. Foi isso que Elizabeth planejou para o nascimento da primeira filha, a Cora. A partir de um momento assim da minha vida, eu comecei a escutar coisas sobre parto humanizado. Algum amigo que fez o parto em casa, uma amiga, e me contar. E aí eu comecei a observar isso e desejar que quando eu fosse mãe, quando eu fosse parir, eu queria um parto humanizado. E aí eu fiquei sabendo de uma médica que era a única em Curitiba que faria o parto em casa, e lá fui eu atrás da médica. Ela era minha ginecologista. Eu comecei a consultar com ela como ginecologista, porque eu já tinha o desejo de, quando eu engravidasse, já ter uma relação com o obstetra. E ali parou a minha busca, assim. Eu não fui saber mais o que era o parto humanizado. Eu queria um parto em casa, na verdade. Mas depois de horas em trabalho de parto, Elizabeth começou a ser pressionada pela médica e a se sentir insegura. Por isso, a psicóloga resolveu ir para o hospital e acabou tendo a filha em um traumático parto normal. E aí cheguei no hospital e em 13 minutos aconteceu o parto, de uma forma de um parto normal e muito agressivo emocionalmente, além de fisicamente. Eu deitei numa maca, uma enfermeira segurou uma perna, outra enfermeira segurou outra perna, né, trazem para cima, outra empurrando a barriga.
E eu chorando de dor e gritando, e aí ela falava assim, cala a boca e faz força, né? E a médica fez uma episiotomia sem pedir a minha autorização. Uma episiotomia é um corte na vagina muito profunda, né, que pega músculo, isso é difícil, a recuperação é dolorida. Os procedimentos pelos quais Elizabeth passou no parto fazem parte das técnicas que os médicos aprendem na universidade. A ruptura de bolsa, em alguns momentos, o uso de ocitocina sintética. Existem procedimentos considerados padrão nos hospitais. Tá? A episiotomia é um procedimento padrão, assim como a lavagem intestinal, assim como a tricotomia, que é a retirada dos pelos da região pública, tudo isso são procedimentos padrões. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto, a chamada violência obstétrica. É uma série de condutas, né, ou posturas por parte dos profissionais para as mulheres que estão em trabalho de parto, né, dentro dos hospitais, não respeitando os direitos delas, né, enquanto parturientes, enquanto mulheres em trabalho de parto. Aconteceu a gente ter que transferir uma menina, não era emergência nada, né? Era só porque o trabalho de parto não evoluiu. E ela chegou no hospital e disse que ela teve que ouvir, assim, que, você não queria ir ao hospital particular, que ela estava pagando. Você não queria ter um parto natural em casa? Por que demorou tanto tempo para vir? Não vai ter anestesia, não. O medo da violência obstétrica é um dos fatores que faz com que a mulher desista do parto normal. As minhas irmãs fizeram cesáreas agendadas porque... Não. Parto normal elas têm esse sentimento, esse legado aí da humanidade, das mulheres, de ter sofrido muito num parto normal. Outro fator que motiva a cesárea é o medo da dor. Então existe a dor, mas ela para assim que nasce teu bebê. Então é uma dor finita. A dor, ela é tão mais suportável quanto mais você souber, você tiver certeza de que você vai ter apoio nessa dor, né? De que você tem a possibilidade de pará-la. Outro medo das mulheres é em relação à possibilidade do pai não estar presente no momento do parto. Mas o direito a um acompanhante no Sistema Único de Saúde durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato está previsto em lei, apesar da norma não ser respeitada por algumas instituições. O marido de Elizabeth estava presente durante o parto da filha. A cena com a qual eu me deparei foi a Beth deitada e 2 ou 3 mulheres, uma literalmente sobre ela, assim, forçando a barriga, era uma gritaria e foi um susto para mim. De repente eu me aproximei dela, a barriga sumiu e a Cora começou a chorar. E foi isso, assim, e já, né, olha, papai, olha, e foi muito rápido e já tira dali, porque tem uma série de procedimentos. Eu confesso que eu não estava muito presente, não. Depois do nascimento da Cora, Elizabeth passou por uma depressão pós-parto. Minha vida estava aparentemente perfeita, entendeu? Eu estava em casa, não precisava trabalhar, era tudo que eu queria e eu não estava feliz e era difícil lidar com aquele bebê só chorava, né? Até que eu fui procurar ajuda e eu estava com uma depressão. Somente 4 anos depois, a psicóloga superou a depressão e, com o apoio do marido, resolveu ter um segundo filho. Mas desta vez, o parto foi planejado com mais cuidado. Eu estava com uma obstetra humanista, uma doula. Eu fiz um trabalho durante a gestação, um trabalho emocional. Eu me informei fisicamente o que ia acontecer e tal. Eu estava me sentindo garantida. Quando chegou o dia do filho Caetano nascer, Elizabeth teve um parto humanizado no hospital. Não aconteceu a vontade de parir, entende? Porque tinha a torcida organizada da equipe médica que não era humanista, mas totalmente diferente do primeiro, entende? Apesar de ter essa invasão, eu fui muito mais cuidada.
Adolfo também estava presente no segundo parto e teve uma participação muito mais ativa. A Beth teve o parto agachada, né, de cócoras e segurando em mim, né, então a médica indicou então que a cabecinha dele já estava aparecendo, ela sentiu, ela tocou, né, então logo ele nasceu, a Beth o pegou no colo, né, nós nos abraçamos, eu pude cortar o cordão, né, não que isso seja tão relevante diante de toda, né, a questão do parto humanizado, mas estivemos ali presentes. Desta vez, Elizabeth pôde ficar com o bebê por mais tempo depois do nascimento. Eu consegui pegar meu bebê e colocar no meu colo e senti-lo, entende? O cordão umbilical foi cortado antes do momento adequado, que é até ele parar de pulsar, né? Mas assim, o máximo que eu pude de um bom parto dentro de uma instituição eu consegui, entende? Que antigamente, assim, neném nascia, tinha que cortar o cordão, o pediatra ficava ali, pode cortar o cordão, pode cortar o cordão, você tinha que ficar brigando com o pediatra para poder esperar o cordão parar de pulsar e fazer o procedimento dentro do que antigamente a gente considerava o parto Le Boyer, tá? Hoje em dia, isso já é uma diretriz da própria pediatria. A psicóloga conseguiu ter o segundo filho da maneira que ela queria. Eu fiquei assim, durante toda a dilatação no quarto do hospital, nenhuma pessoa do hospital me fez exame de toque, somente a minha médica, né? Ela ficou comigo, a doula ficou comigo, então eu entrei no hospital, dei entrada às 2h15, meu filho nasceu às 7h23 da noite, né? Eu fui protegida até a dilatação, então eu fui caminhando até o centro obstétrico, e lá eu fui esperando a vontade de parir, né? E por isso, a sensação depois do segundo parto foi completamente diferente da depressão. Do meu menino eu fiquei vitalizada, era muita vitalidade, eu conseguia cuidar de uma criança de 4 anos e de um bebê recém-nascido, e de uma casa, e de mim, sabe? Com uma leveza, com uma doçura, com amor pulsando, então assim, e com uma força, assim. Ninguém podia relar no meu bebê. Para mim, isso é a contracultura, entendeu? Não no sentido de que seja um retrocesso, mas no sentido de que vai contra um caminho que não é natural, mas que está sendo acelerado adiante. Que é a coisa do assim, vamos tornar as coisas mais práticas e o mais rápidas e o mais rentáveis e o menos desgastante possível. Além de se sentir mais forte, Elizabeth conseguiu estabelecer uma relação mais próxima com o bebê. Eu cheguei em casa, né, no meu segundo filho, eu já sabia o que ele queria, entende? A gente e assim, eu fiquei uma semana que a ocitocina fazia parte do meu ser, dele era um amor absurdo. Eu fiquei mareada uma semana, assim, mareada, era tudo suave, era tudo fluido, era um bebê que não chorava, que eu sabia que ele queria mamar, eu sabia que ele queria trocar fralda, eu sabia que ele queria colo. A psicóloga conta que não tentaria mais o parto em casa. Porque para ter um parto em casa, o companheiro precisa querer também, né? Meu marido já não queria. E eu também não estava me sentindo segura, porque eu fui entender o que aconteceu no primeiro parto depois. Eu achava que o problema era estar em casa, entende? Fui entender que era bem possível ter tido aquele parto em casa, de uma forma muito amorosa, se tivesse uma equipe firme e amorosa. Na semana que vem, você vai conhecer a história de uma mãe que resolveu se manter longe do ambiente hospitalar e ter a filha na sala de casa. Nós também vamos falar sobre as doulas. Você sabe quem são elas? Descubra no próximo programa.